Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Estamos chegando com Memória BC e você sabe, esse é um programa que tem a intenção de deixar para gerações futuras um pouco da história de Balneário Camboriú, um pouco da história das pessoas que fizeram e que fazem Balneário Camboriú. E o nosso entrevistado de hoje é o vereador Anderson dos Santos. Tudo bem, vereador? Tudo certo, Elias. Como é que estamos? Tudo bem. Ó, e esse é o cumprimento para vocês no futuro que a gente adotou agora em função, né, de nesse ano estarmos com a pandemia de coronavírus. Esse programa está sendo gravado no dia 2 de julho de 2021. Então vamos lá, pelo começo. Quem é o Anderson dos Santos? Bom, Anderson Santos, eu sou corretor de imóveis, né, casado, pai de 3 filhos, o Miguel, o Bernardo e a Maria Clara, esposo da Vanessa Correia, né, nativa aqui de Balneário, pessoa que contribui muito com a minha vida, pessoa que, neto do Antônio Atanásio Correia, lá a minha campanha foi muito positiva na região da Barra, lá onde ela é nativa, então Vanessa foi muito especial. Com ela tenho, né, o Miguel, né, somos nossos filhos, e tem também os filhos dela, que é a Jennifer e o John, que são filhos do coração também, são especiais. Sou apaixonado pela vida pública, né, meu pai, como servidor público durante 40 anos, foi uma das inspirações da minha vida. E hoje vereador pela cidade, aí, num primeiro mandato, né, através de uma primeira eleição, graças a Deus, assim, foi muito especial isso. E realizando um sonho pessoal, né, um sonho de vida, né. A questão profissional, graças a Deus, também me sinto realizado. Estou em Balneário, não sou nativo daqui, mas estou em Balneário por isso. E apaixonado pela vida pública, né? O que me faz aqui estar como vereador é essa paixão, né? De poder fazer algo por alguém, poder usar da oportunidade que tem de ser vereador, de fazer a diferença assim na vida das pessoas, né? Poder fazer algo especial e poder ver as pessoas aí que às vezes não têm tanto acesso, a gente poder ser um elo de ligação e poder atender, isso aí é importante. O senhor falou, estou em Balneário Camboriú, não sou de Balneário Camboriú. E a origem, então, do Anderson dos Santos? Eu sou blumenauense, nasci em Blumenau em 1983, né, na época de enchente, inclusive. Meu pai era fiscal de obras lá, na época, né, hoje é aposentado, mas na época fiscal de obras. No ano que eu nasci, bem na época que eu nasci, era um período de uma enchente muito forte, mas nasci lá, morei até meus 20 anos lá. E depois vim para Balneário Camboriú através da empresa que eu trabalhava. Iniciei minha vida minha vida profissional muito cedo, com 14 anos, numa confecção de uma tia minha. Depois logo consegui um estágio na área administrativa de uma indústria têxtil, a Rovitex Malhas. E daí que começou toda a minha carreira, né? Daí na Rovitex, o nosso escritório administrativo era em Blumenau, na Amadeu da Luz. O escritório foi transferido para Luiz Alves. E daí é que provocou a minha vinda para Balneário, porque chegou um momento da minha vida que eu precisava, essa distância de Blumenau para Luiz Alves todo dia, isso me incomodava muito, porque eu tinha que sair de casa às 5 horas da manhã e chegava em casa quase 8 horas da noite. E daí eu cheguei para o patrão e disse, olha, infelizmente eu estou decidido a não pedir minhas contas, não tenho outro lugar para trabalhar, mas por conta desse trajeto aí não estava, apesar de gostar muito de trabalhar na empresa. Foi a única empresa de carteira assinada que eu tive. E daí como a gente tinha uma boa relação de trabalho, sempre né, muito dedicado ao trabalho, né, hoje a gente até é muito amigo, o seu Vitor Rambo. A Rovitex o pessoal, os proprietários são os mesmos que tem consultora também, não? Isso, são mesmo. Né? Daí que surgiu a fundação da RV Empreendimentos. Perfeito. Então, num prédio, nessa época que nós estamos conversando, quem vai para Camboriú ali? Isso aí mesmo. E daí ele disse assim, ó, espera mais um mês que eu vou te colocar numa situação melhor. E eu morava num local muito humilde lá em Blumenau, né? Sempre... Quando eu decidi casar, eu casei com 18 anos. Decidi casar, eu
o meu pai falou, ó, você vem, você casa e mora com a gente aqui, eu compro as coisas, tu não tem despesa nenhuma. Eu disse, não, eu quero casar, eu quero tocar minha vida. Qual era o bairro lá em Blumenau? Daí eu fui morar no bairro Progresso. Progresso. Eu morava no bairro Ponta Aguda com meus pais, e daí consegui comprar uma casinha velha do lado da minha avó, uma casinha de madeira, cheia de cupim, mas meu pai me deu na época um carro lá, e eu vendi o carro, troquei pela casa. Na época, R$8.000 a casa. Dava pra fazer bons negócios. Meu Deus, R$8.000 era assim, era um valor. E daí foi, daí depois troquei a casa por um apartamento, e daí, né, muito trabalho, graças a Deus, sempre trabalhei muito. E daí, como eu pedi as contas da empresa, o seu Vitor falou assim, ó, não, eu quero que tu fique e tal, tem uma oportunidade melhor para você. E daí eu vim para montar ali, junto com o engenheiro da consultora, montar a parte comercial da RV Empreendimentos. E daí tive um início de relação muito forte com os corretores de imóveis, né? E daí acabei fazendo meu cresci, me formei em 2005 em Relações Públicas, escolhi essa faculdade justamente por conta da política na época. Só que daí, por questão profissional, sempre estudando, mas mais focado na questão pública, né? No meu trabalho, né? No escritório lá e tudo mais. E daí sempre investia na área têxtil e tal, e na construção civil quando a gente veio para cá, em 2004. Em 2004 começamos a vir, daí adquirir terras, né, e tal. E daí começou a minha convivência em Balneário. Mas eu vim para Balneário, Elias, é interessante, porque a última campanha política que eu trabalhei, que eu digo assim, que eu nunca trabalhei assim, tipo, trabalhar em campanha para receber, não, eu sempre me identificava com um projeto político e trabalhava, meu pai sempre ajudou, nunca, né, assim, vou trabalhar na campanha, não. Trabalhava sempre ajudando ali, articulando e tal. Sempre desde pequeno na igreja, né? Eu me batizei, fui católico até os 11 anos, fiz a minha primeira comunhão, era coroinha na igreja católica. Olha. E daí a minha mãe se converteu na igreja evangélica e eu acabei estudando música na igreja evangélica lá e me batizei na igreja quadrangular lá em Blumenau. E daí sempre envolvido com a política. Mas em 2004 eu tinha uma expectativa, daí o Klein Bing lá ganhou a eleição e tal. E daí já houve minha transferência, né, para Luiz Alves e Blumenau. Klein Bing, no caso, o filho já, né? O filho. O João Paulo Klein Bing. Isso, o seu Wilson Klein Bing, meu pai. Na época, em 92, ele foi prefeito lá em Blumenau. E ficou 2 anos só também? Ficou 2 anos e logo foi governador, né? Vou até resgatar um pouquinho dessa história, porque você falou que nasceu em 83. 83, 84 foram as enchentes fortes, né? Fortes. 92 teve outra também. E o prefeito à época era o Dalto dos Reis. Dalto dos Reis. E o Dalto, por que eu estou lembrando dessa história aqui? Porque eu não sabia que era Dalto dos Reis, agora você me... Porque assim, se confunde com o Balneário Camboriú, porque o Dalto dos Reis, quando passou a enchente para reerguer a moral da cidade, aquelas 2 enchentes bravas, 2 anos intensos de chuva e alagação, e né, o pessoal começou a procurar o morro lá em Blumenau. Isso. Depois, em 2008, o morro começou a cair, né? Eu morava no morro, inclusive, lá no Jordão, ainda, na minha infância. Porque daí o prefeito, para levantar a moral do blumenauense, ele criou a Oktoberfest. É verdade. E eu participei da primeira Oktoberfest, fui levado pelo prefeito de Camboriú, à época era o Andrônico Pereira Filho, o Androninho, e o João Medeiros, que foi vereador, era o motorista mas tomava mais que eu e o Androninho juntos. Mas era gente boa, João Medeiros. Na época ainda tinha Skol Rock, essas coisas. E aí, por quê? Porque Balneário Camboriú acabou se favorecendo também da Oktober, porque ela trouxe muito movimento para cá. Com certeza. O pessoal vinha de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, até fora do país, se hospedava aqui. E à noite ia para Oktober, ela voltava para cá. Então, girou alguma coisa também na economia do Balneário Camboriú. Por isso que eu lembro... E admiro esse evento que o prefeito Dalto dos Reis fez na cidade de Blumenau. É um evento que é um sucesso nacional e internacionalmente, né? E até o Dalto, você falou do Dalto, eu não sabia. Eu fiz fazer uma visita até institucional lá na Câmara de Vereadores de Blumenau e eu vi o Dalto dos Reis lá, tá trabalhando com eu acho que o vereador Egídio, não sei, não, com o vereador, eu não lembro o nome do vereador, mas está trabalhando lá, com o alemão ali da Lumetal, é vereador lá, e eu encontrei com ele lá e eu não sabia que ele era o prefeito na época que eu nasci. Então, vim para Balneário, Elias, e o que eu queria dizer?
Daí eu vim para Balneário, quando eu vim transferido para cá definitivamente, disposto a não mais me envolver com a política. Até porque eu ganhava um salário muito baixo lá em Blumenau, muito baixo. Eu tinha meu filho e sempre meio na pindaíba, né, naquela coisa. Mas daí eu vim para Balneário com um up, né? Meu salário mudou assim radicalmente. Eu acho que foi uns 3.000%, vamos dizer, do que eu ganhava, né? Obviamente que a responsabilidade era maior, né? Eu trabalhava de domingo a domingo, né? Falo isso porque não é porque eu era obrigado. Eu sempre fui muito focado no que eu fazia, sempre. Quando eu trabalhava de estagiário, eu nunca me esqueço uma vez que eu acumulou os serviços. E foi aí que eu acho que eu conquistei meu ex-chefe, seu Vitor. Porque acumulou os serviços e eu pedi para o meu gerente lá, eu disse, preciso vir sábado para colocar em ordem, porque eu cuidava do arquivo, aquelas coisas, e estava acumulado. Tinha épocas que tinham muito pedidos. E eu fui num sábado de manhã. E eu acabei esquecendo a luz do escritório acesa, rapaz. E o patrão sempre caminhava pelo escritório e não chegou no outro dia e na segunda-feira, no sábado, ele viu que a luz estava acesa, chegou na segunda-feira, cobrou do gerente meu por que estava acesa. Daí meu gerente falou, esqueci essa luz acesa e tal. E daí eu, né, para me justificar, preocupado, cheguei pro seu Vitor lá, seu Vitor, eu vim pedir desculpa pro senhor porque eu vim sábado colocar as coisas em ordem e acabei esquecendo a luz acesa, não vai mais acontecer. E daí ele olhou, mas o que você veio fazer aqui? Daí eu falei, expliquei e tal. E depois daquele dia que a gente começou... Né? Tanto que eu fui mandado embora na época que eu era estagiário, porque eu pedi aumento, né? Porque na época eu era estagiário, mas eu cuidava eu era muito sempre assim, né? Tinha um pessoal que era registrado lá, só que o rapaz só fazia o que ele tinha para fazer. E eu ia lá como estagiário e disse, vamos fazer assim, assim, eu meio que pegava para coordenar lá. E daí fui mandado embora, a esposa do seu Vitor mandou embora. E daí eu disse, não, tudo bem, né? Fui mandado embora. Por quê? Não, porque não tenho como te dar aumento. Mas eu pedi aumento. Né? E daí depois, de uma semana, o seu Vitor mesmo me ligou, mas onde é que você está? Eu disse, olha, eu estou em casa. Mas o que você está fazendo aí? Olha, me mandaram embora. Tá. Não, quero que você volte aqui e tal. Quanto é que é o seu salário? E ajeitou e tudo, entende? Então foi bem legal, assim. E daí a gente criou um vínculo de amizade, por isso que, graças a Deus, eu vim para Balneário Camboriú, ele me escolheu para vir para cá, um momento difícil, e vim assim, eu falei para minha esposa, não quero mais saber de política. Mas daí fui na igreja tocar um violão, que eu tocava na igreja, de contrabaixo. Aí o músico, daí no primeiro dia de tocar lá, o líder da banda lá falou, esse aqui é o fulano, esse aqui lá do violão é o Fabrício, o vereador Fabrício. Olha. Eu disse, pá, barbaridade, quem quer? Mas ele foi na Quadrangular? Não, foi aqui na Embaixada. Na Embaixada. E daí eu disse... Pastor Abude. O Abude. Daí eu disse, cara, não acredito, rapaz, olha, eu querendo me livrar da política e encontrei um político aí. Na época ele não era vereador ainda, mas era suplente vereador, era vereador, né? Em 2004, era 2000 e pouco. Não, em 2004 ele era vereador. Vereador já? Suplente deputado federal. Não, o federal foi depois. Porque a primeira eleição dele acho que foi em 2004. 2004? Não, ele era vereador já. E daí, pô, agora, né? Eu falei, cara, eu gosto de política, mas eu não quero mais saber. Daí começamos a ficar amigos e tal. E sempre foi assim. Todas as eleições eu sempre ajudei, porque o Fabrício foi em 2006, a federal, Sim. Que daí a gente ia para Blumenau e tal, e pedia voto lá. E 2010, sempre fazendo esse trabalho. E eu sempre naquela, Fabrício, me dá um adesivo teu, quero colar, quero te ajudar, mas não me envolvendo. E daí até que um dia em 2014, daí eu peguei e mandei uma mensagem. Daí eu já tinha, em 2010 eu me desliguei da RV Empreendimentos, fui para a FG, fiquei 4 anos na FG. Passei um período na Procave, rápido também, de venda, mas fui para a FG, daí com o seu Chico, trabalhei lá, coordenei a parte das imobiliárias lá. Fiquei 4 anos lá em 2014. O Chico também é de Blumenau, né? Chico também é de Blumenau, seu Chico, seu Nivaldo. Sim. Blumenau tem uma participação, agora você vê o Kiko ali do Aquário, que hoje implantou aqui, é de Blumenau. A família Fiedler é de Blumenau, tem bastante gente, assim. Eu vou dizer assim, eu chegava e dizia sempre, eu amo Blumenau, daqui eu não quero sair nunca, né? Mas eu não conhecia Balneário Camboriú. Blumenau é um estilo diferente de vida, né? Eu sempre digo assim, morei lá e trabalhei desde a Rádio Blumenau, quando ficava na Rua 15, no edifício catarinense, 13º andar. Gostava por causa disso, era no 13º.
E aí, por isso você gosta de olhar para a esquerda. E aí depois a Tropical, ela foi vendida para o Jornal de Santa Catarina, trabalhei com eles também, trabalhei na Tropical, que hoje é a menina de lá, Tropical FM. Depois eu morei lá em Blumenau também, já pela menina FM, mas eu sempre digo assim, o diferencial de Balneário Camboriú e Blumenau. Blumenau, fechado. Assim, você durante a semana encontra aquele pessoal tudo fechado. Tinha o Sestrem, naquele posto ali na Rua Amazonas, né, indo para o Garcia ali. Aí o posto do Sestrem? O Sestrem, ele era o administrador geral. Eu deixava ele está morando agora aqui ele... também. Está morando aqui. Eu deixava o meu carro estacionado no posto dele para vir para trabalhar aqui, na Luiz Alves. Aí eu dizia assim, durante a semana tu não encontrava... Tu encontrava as pessoas, mas cada um nos seus fazeres, tu não conversava. Eu disse, mas esse pessoal, a maioria eu conhecia aqui do Balneário, chega aqui, é um festeirê danado, né? Então eu digo assim, lá eles, mas que bom, né? Trabalha durante a semana para ganhar um dinheirinho e vem investir aqui, né? Isso é ótimo, né? Sim, com certeza. E daí a gente sempre fazia essa questão com o Fabrício ali, até que em 2004 eu estava, assim, graças a Deus, a parte imobiliária aqui em Balneário é muito boa, rentável, né? E a gente pôde se estabelecer na cidade, daí eu comprei meus imóveis, comprei minha casa, meu imóvel próprio, meus investimentos e daí em 2014 eu mandei uma mensagem para o Fabrício e sempre dizia, né, o que tinha de política eu mandava para ele, presta atenção aqui e tal. E daí o Fabrício convidou, mandou, Anderson, eu precisava falar contigo e tal. E daí ele disse, não, vamos conversar, daí sentamos lá, tomamos um café, ele disse, Anderson, eu precisava, se tu pudesse me ajudar na coordenação da campanha e tal. Eu disse, Fabrício, eu vou te dizer algo. Tu pegasse eu no momento certo. Eu disse, agora eu estou a fim de dar uma freada, porque eu era de domingo a domingo. Às vezes eu pegava um baldinho de praia com meus filhos para pegar uma praia, o telefone tocava, eu largava tudo para atender o cliente e tal. E eu disse, não, vamos pegar junto isso aí, vamos... E daí daí entrou a campanha, daí pega o carro, vai, aquela coisa assim de campanha que quem participa sabe como é que é. E daí passamos a campanha, ele, né, quase, porque foi uma campanha muito bonita, aquela de 2014 lá, 22 mil votos em Balneário Camboriú ele fez, mas ficou primeiro suplente, faltou 1.000 votos, na proporção assim de estado é como se faltasse 10 ou 10 votos aqui em Balneário, 100 votos, vamos dizer, era poucos votos. E daí ele resolveu assumir em Brasília, ficou suplente, assumiu em Brasília e resolveu me convidar para ir para lá. E foi uma experiência maravilhosa, né? E daí começou. Essa questão, daí já veio a campanha para 2016, né? Campanha de 2016, e sempre muito próximos ali, sempre juntos. Às vezes eu ligava, Fabrício, onde é que tu vai? Pode contar comigo que eu vou junto. E daí fui de cabeça. Aquela coisa, a cachaça, né? A política não adianta. Eu acho que é igual você na rádio. Tira os microfones da rádio para tua, né? E quando tu fala cachaça é bem prático, né? Porque você trabalhou em Luiz Alves, né? Na terra da cachaça, trabalhava na terra da cachaça. Pois é. Nós quando ia, até é bom lembrar, né? Na época que nós íamos de micro-ônibus, né? E daí a sexta-feira era sagrada. Parava num alambique lá e lá no Espécie, direto já provava para ver se estava bom, degustava. E daí foi aquela coisa natural, né? O Fabrício acabou fazendo uma campanha bonita em 2016. Eu sempre acompanhando ele, né? Sempre E assim, eu já me sentia realizado, sabe, Elias? Sim. Me sentia realizado porque eu estava fazendo o que eu gosto. Sim. Né? O que eu gosto. Aí o Fabrício acabou se elegendo prefeito, me convidou para assumir a gestão da COSIP na época. Sim. E desenvolvemos um trabalho ali, mas eu acabei, na época da COSIP, pelo fato talvez de estar muito próximo do Fabrício, as pessoas sempre procurando ali, e daí acabava lidando com o governo inteiro praticamente. Mas foi um tempo muito bom, muito especial. Eu costumo dizer, eu sempre sou grato ao Fabrício como amigo, eu sei que ele está deixando o nome dele na história da cidade, um nome, né, com muita honestidade, transparência, isso é muito legal. Mas eu costumo dizer que ele foi o cara que me deu a oportunidade, né? Meu pai teve oportunidade na época, meu pai era o braço direito do Renato Viana, Dr. Renato, que nós chamava.
Dr. Renato Viana, um grande também um homem público que foi deputado federal, deixou um grande legado aí na política. Conheço o Renato, conheço o Fernando, o irmão dele. O Fernando Viana. O Renato, posso contar que vestia a camisa do Fernando Viana, quando era moleque. É porque o Fernando está sempre no balneário, mas o Renato vinha muito no balneário, a gente se encontrava muito aqui. E tinha uma amizade, assim, até né, na Tia Alzira, que ele frequentava e tal. Aí em Blumenau, você sabe, eu acabei de contar, é um povo muito fechado. Sim. Eu, aos sábados, costumeiramente, já para andar durante a semana é difícil. Agora que estou ficando um pouquinho mais seminovo, que eu estou usando calça, mas não é bermuda, né? Aos sábados eu botava bermuda. No começo do mês, quando o cara estava com o dinheirinho na mão, eu não comprava no mercado do Bistec, que era o mercado mais, né, mais mediano. Comprava no Angelone para fazer um grau, né? É. A Cristiane, minha companheira à época, é morena, é de cor, afrodescendente. Aí, putz, quando eu entrava de chinelo de dedo, com ela no lado, bermuda, os fiscais pareciam que... pensavam que... Né? Aí vai que um dia eu tô subindo a escada com ela, né, um sábado, aí quem está descendo? Exatamente o Renato Viana. Quando o Renato Viana disse, ele está fazendo aí o quê? Disse, não, estou morando aqui, peraí. Ele voltou, pulando de volta na escada rolante, me deu um abraço e conversamos um pouco. Daqui de frente eu passei a ser respeitado no mercado. O Renato, eu nunca me esqueço, uma história que eu contei na minha campanha, inclusive, que marcou na minha vida. Eu converso por mensagem com o Renato Viana, porque meu pai mora comigo, né? Agora ele foi para Blumenau um tempo, mas ele estava morando comigo até então. E ele sempre fala do Renato. E eu ligava, e o pai não tem o WhatsApp, essas coisas. O Renato ainda tem. E eu mandava mensagem, e eu até esqueci, eu vou comentar com ele. Foi bom que tu lembrou, depois eu vou comentar com ele. Mas uma história que eu contei que marcou a minha vida na política. E que um pouco do que eu faço hoje é um exemplo lá do passado. Foi o Renato Viana. Nós fomos numa reunião, o pai foi junto e me levou. E daí... Terminou a reunião, era umas 9h30 da noite, quase 10 horas. E o Renato deu uma carona para nós, o pai. Ia levar o pai em casa. Só que daí o Renato perguntou para o meu pai, Celso, onde é que mora o fulano de tal? Daí o pai disse, mora, tá, como é que ele está, né? Perguntou como é que ele estava. Não, tá morando em tal lugar, vamos lá visitar ele, 10 horas da noite. E eu, cara, eu nunca me esqueço, Elias, porque ele foi engraçado, que ele bateu o palmo, fulano, eu não lembro o nome, porque... Né? Mas eu lembro como é que foi a cena, e foi muito impactante para mim. Ele, fulano, tá aí, daí daqui a pouco ele estava dormindo, levantou e olhou, não acredito, e começou a chorar, porque o Renato era deputado na época, sim. E ele ficou tão emocionado com a visita dele, rapaz, eu lembro como se fosse hoje, assim, eu me emociono, sabe? E é o que falta um pouco nos políticos de hoje, porque o celular ele é uma ferramenta que ela ajudou muito, mas também atrapalhou. Sim. Porque falta um pouco daquele calor humano, daquela contato direto. E aquele dia ele estava deitado, ele acordou de uma maneira tão alegre, sabe? Sim. Pô, e isso me marcou. Eu contava na minha campanha, eu contava isso. Sim. Porque a gente falta um pouco disso, né? Eu critiquei muito na época da campanha o vereador que aparece só de 4 em 4 anos para pedir voto. E a gente precisa estar perto. As pessoas gostam. E isso que a política está desacreditada. Mas hoje eu sou recebido tão bem onde a gente vai, onde eu vou, que é um gesto que faz falta ainda, né? De abraçar, de poder ir, agora mais do que nunca, obviamente que tem os cuidados, mas de estar perto, de poder entrar na casa. Uma época eu fui tomar um banho de mar né, depois da minha eleição ali, depois eu não acredito que eu estou tomando banho com o vereador, eu acho engraçado, porque é uma coisa que parece ser, né, não ser tão natural. E antigamente era diferente, né? Sim. E na verdade havia essa necessidade. Hoje a pessoa faz ali tudo no WhatsApp e internet, tudo, mas antigamente era mais esse calor humano e era mais difícil, né? Antigamente você não falava, ou falava com a pessoa frente a frente, ou não tinha mensagem, né? E aquilo me impactou, eu contava muito essa história do Dr. Renato. E quem tinha também ele era deputado, né? Falando dessa história, assim, quem tinha um contato direto, mesmo enquanto governador com o povo, né, pelo tempo dele, era o doutor Antônio Carlos Conde Reis. O meu pai falou muito, eu não cheguei a conhecer. Fabuloso, fabuloso. Lembrava de memória, fulano de tal. Eu lembro que eu trabalhava na TV Itajaí, a TV Vale à época, que era da Bandeirantes, afiliada da Bandeirantes. E aí me mandaram cobrir o doutor Antônio Carlos Conde Reis iria receber um título de cidadão honorário em Luiz Alves. Aí quando eu cheguei lá, tal, e eu,
Demorou 3 horas o discurso dele. Mas ele lembrou desde o primeiro momento, lá em 1944, que ele chegou na cidade. Olha, quando cheguei aqui, na casa do fulano que era ali, na casa do Beltrano que era ali, onde fui lá. A memória, né? Então isso que cativava os políticos de antigamente, né? Você falou do Antônio Carlos Condé Reis, eu lembrei que a minha avó, ela é Bornhausen. Sim. Né? E foi uma coisa tão interessante que quando eu me filiei mesmo e entrei num partido, foi no PSB, que foi fundado pelo Paulinho Bornhausen. Paulinho Bornhausen. Que daí eu e o Paulinho começamos a se conhecer, e daí falar da questão da minha avó, que é prima, a avó é prima do pai dele e tal, e por coincidência aí a gente está filiado hoje no mesmo partido, né? Paulinho Bornhausen. Meu pai, né, o pai dele foi governador e tudo mais. É muito legal. Então, foi, não só o pai, né? O pai, o avô. O pai, o avô, o próprio Paulinho foi deputado, deputado muito atuante também, né, que deixou a família assim que tem uma tradição importante na política, né, uma tradição assim até uma história, né, de trabalho legal, assim, deixou um legado. Até né? o próprio Jorge Bornhausen, ele é um exemplo ainda, Jorge, né, para quem é político, para quem gosta de política, é um cara que respeita as opiniões. E ajuda a construir também as coisas, né? E até uma história legal, porque a minha vida assim não foi das mais fáceis, né? Eu tenho uma história que até é difícil de falar, mas eu falo isso com muita tranquilidade. Meu pai acabou me assumindo, né? Assumindo como filho com 16 anos de idade. E meu pai conta até que quando ele foi me registrar mesmo, ele queria que o meu nome fosse Anderson dos Santos Bornhausen, para poder ter o sobrenome da minha avó. E daí, na época, ele disse, não, pode ser Anderson Bornhausen dos Santos. Ele disse, não, se for assim, eu não quero, eu quero Anderson dos Santos Bornhausen, ele queria colocar, né? Nós estávamos falando agora de sobrenome, né? Sim. Essa questão, e daí não pôde colocar, né? Mas é uma história, assim, para mim foi uma história tranquila, apesar de, né, na época meu pai estava muito envolvido com política e tal, e acabou, né, tendo um relacionamento com a minha mãe. Mas isso aí é uma coisa bem, assim, que eu absorvi muito bem. Hoje eu amo muito meu pai mora comigo, né? Eu já encontrei vocês, já dois. Mas, assim, foi bacana porque ele queria que o meu sobrenome fosse Bornhausen. Constasse, né? Que bom, que legal isso aí. Olha, foi conversa aqui, lembramos coisas do passado, falamos do presente, nós estamos gravando esse programa para quem vai ver no futuro, exatamente no dia 2 de julho de 2021. Mas foi muito interessante, né? Quer dizer, o Anderson dos Santos, o vereador, contou coisas da história dele quando chegou em Balneário Camboriú, a vivência dele em Blumenau. E também lembramos algumas coisas do passado. Lembramos. Passado mais distante ainda. Um passado legal que eu assisti e não pude viver. Você viveu muito, acredito, né? Lá em Blumenau. Tá me derrubando, tá me chamando de seminovo. Não, eu digo porque tu conhece. Sim. Eu conheço com detalhes, né? Mas eu costumo dizer uma coisa, Balneário eu acho que muitas pessoas vão ver esse vídeo aí, talvez meus filhos e os filhos dos meus filhos. Bisnetos. Mas Balneário e vai ser sempre uma terra de oportunidade de questão, né, de trabalho e renda, mas oportunidade de qualidade de vida também, e isso que faz a gente se apaixonar por essa cidade, né, Elias? Eu acredito assim, tu passasse um tempo em Blumenau, é uma cidade agradável, uma cidade também que guerreira de luta, com muitas indústrias hoje, né, ainda é referência em muitas indústrias, mas Balneário tem aí um clima, uma geografia diferente. Uma coisa que cativa, né? Uma coisa que cativa. Lá, não quer dizer que Blumenau não é uma terra carinhosa, mas o povo ele é mais fechado, como você falou, é mais sério, né? E Balneário, talvez por ser uma terra mais de lazer, as pessoas andam mais animadas, né? Porque... Como diziam lá no Acre para mim, né, diziam que eu tinha síndrome de 2 anos. Que eu ficava 2 anos no máximo lá, daí o doutor Narbal mandava passagem e eu voltava. Tem isso, Pois e tu... Quanto tempo ficaste em Blumenau? Em Blumenau eu fiquei pouco tempo, não fiquei muito. Acho que em tudo somar, eu morei em Gaspar, mas trabalhava em Blumenau. Acho que uns 2 anos, 3. Balneário, da área da comunicação, o primeiro que eu me identifiquei foi você, porque eu lembrava de lá. Olha. Lembrava de lá. Que bom. Muito legal. Muito bem. Vamos deixar um recadinho rápido, né, que já estamos no final do programa, para essas gerações que vão ver esse vídeo, a tua conversa no futuro. O que você pode dizer para eles para incentivar esse povo que no futuro vai assistir a gente? Olha, em primeiro lugar, dizer para acreditar nos seus sonhos. Eu hoje sou vereador
nessa cidade, uma cidade que eu amo porque é uma cidade que me adotou, uma cidade que me deu oportunidade. Eu passava dificuldade em Blumenau, não tinha muita... E quando eu vim para Balneário Camboriú, a cidade que me acolheu e me fez, me deu uma nova oportunidade de vida, oportunidade de ter uma qualidade de vida melhor. E eu tinha um sonho, e esse sonho estava guardado, estava fechado naquele momento que eu vim para Balneário. E Balneário me deu a oportunidade de ser um vereador, de ser um político eleito, né, pelas pessoas. E numa primeira eleição, primeiro mandato, hoje eu tenho o prazer e a alegria de dizer que eu sou um vereador da cidade que eu amo, porque ela me deu a oportunidade. Então dizer para você que talvez esteja assistindo e dizer que às vezes a caminhada não é tão fácil, né? Isso para toda a carreira. Acredito que se o Elias for contar aí a trajetória dele, com certeza é uma trajetória, e hoje tem uma experiência porque teve muita luta. E eu, apesar de novo, né, 37 anos, vou fazer 38 daqui um mês certinho, dia 1º de agosto, vou fazer 38, apesar de novo, tive uma caminhada assim difícil, mas nunca desisti. E hoje estou realizando um sonho, estar aqui nessa casa, gravando aqui para fazer parte da história da cidade. Isso é muito importante. Carrego isso com muita humildade, mas também com muito orgulho, né? Porque fazer parte dessa cidade já é uma honra. Agora, poder fazer parte das decisões para o futuro da nossa cidade é bom demais. Então, quero poder aí ser lembrado pelos nossos balneo-camborienses, nossos munícipes aqui com muito carinho. E eu tenho recebido muito carinho das pessoas e isso me faz muito bem. Então, dizer para você, talvez eu não sei de que forma está assistindo o nosso vídeo aqui e de que forma vai estar a nossa cidade, mas eu quero dizer que quero trabalhar muito nesses 4 anos, 3 anos e meio, os próximos 3 anos e meio de mandato, para que você esteja numa cidade tão boa quanto nós estamos agora. Então, isso que é o mais importante. Muito obrigado, Anderson. Elias, obrigado. Nosso convidado do Memória ABC, que é um projeto da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, exatamente para manter viva, né, a memória, a história dessa gente que ajudou e ajuda a fazer Balneário Camboriú. Um grande abraço e até o próximo programa. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.